O ansioso em quarentena. Nem um pouco ansioso. Nem um pouco. Ou seja, se você está ansioso, pode pular. Roda a vinheta. Em relação a Nietzsche é o seguinte, as pessoas falam que Nietzsche é difícil. Nietzsche não é difícil. Não, para quem lê. Hoje eu estou virado na gota serena com Nietzsche. Eu impliquei com nietzschianos desde de manhã. Por isso que eu quero aqui fazer esse desabafo agora. Vocês são meus terapeutas no Ansioso em Quarentena. Eu li Além do Bem e do Mal. É o único livro de Nietzsche que eu li. E ontem acabei relendo, enfim, algumas aulas que eu tenho sobre Nietzsche. E aí eu revi, só que fui pro YouTube, porque tem tem duas aulas aqui, eu não sei se eu posso colocar, porque o canal não é do cara. Então não sei. Sei que tem duas aulas de Clóvis de Barros Filho. E aí eu fui assistir Introdução a Nietzsche para poder enriquecer um pouco mais em relação ao que eu estudei na faculdade com o professor da faculdade em relação a Nietzsche e em relação a tudo que eu li em Além do Bem e do Mal, a única obra que eu li de Nietzsche, mas muito bem suportada, muito bem amparada, muito bem ancorada por muitos autores especialistas em Nietzsche que eu li. Além destes e além de tudo que eu vi sobre Nietzsche, Além do Bem e do Mal, única obra que eu li de Nietzsche. Fora isso, só conheço os conceitos e nada mais. Mas é muito fácil conhecer o conceito do crepúsculo dos ídolos. E aí eu falo, aí sim, voltando, eu fui pro YouTube e vi uma aula de um outro professor. E esse outro professor já iniciava a aula dizendo que Nietzsche era muito difícil, eu dizendo, aos olhos de um cartesiano, Nietzsche é extremamente difícil. Assim como aos olhos de um cartesiano, Cristo é muito difícil. Assim como para os olhos de um cartesiano, qualquer ponto fora da curva é muito difícil. Entender física quântica é muito difícil, entender teoria da relatividade é muito difícil, entender a fenomenologia é muito difícil. Então Kant é difícil, porque sistematiza tudo e você fica dividido em departamentos e tudo vira um labirinto cansativo e que você tem que ir decifrando como um código, como um jogo de xadrez e tudo mais. Nietzsche não. Não, perdoe-me. Tentam fazer um sistema de Nietzsche, mas ele não tem um sistema. Inclusive todo mundo diz, comece pelo crepúsculo dos ídolos para você entender. Sim, se você não tiver lido pelo menos um resumo sobre Nietzsche, entendido os básicos conceitos de Nietzsche, e você também não tiver lido um resumo de Aristóteles, você não precisa ler a metafísica de Aristóteles para você pegar e entender o mecanismo do joelho de Aristóteles e entender a cosmologia de Aristóteles. Qualquer resumo mané, qualquer resumo bosta fala do joelho de Aristóteles e da cosmologia, e a eudaimonia seria o alinhamento com esse princípio universal e é o conceito central do pensamento aristotélico que concilia o movimento com o estático. Se você souber disso, você já entende Aristóteles basicamente, pelo menos o básico você entende Aristóteles. Aí você pega
como eu estou começando a ler. Ao contrário do que todo mundo ensina, pelo menos eu li Além do Bem e do Mal. Pronto. É a única obra de Nietzsche que eu li, completa. Crepúsculo dos Ídolos não li, mas entendi. Entendi porque entendo o conceito do Crepúsculo dos Ídolos. Só falta eu ler a obra, realmente eu vou ter um novo entendimento. Aí vai ser muito foda porque eu vou fazer outro vídeo sobre isso quando eu ler o Crepúsculo dos Ídolos. Mas vai demorar um pouco porque eu estou fazendo o oposto do que ensinam os professores de filosofia. Eu estou começando por Assim Falou Zaratustra. Não, claro, não estou começando por Assim Falou Zaratustra porque eu já li Além do Bem e do Mal e já li um monte de resumo de Aristóteles. Mas eu estou roubando no jogo do xadrez ou será no pôquer. Não sei. Eu sei que para quem não é cartesiano é muito fácil ser nietzschiano. E eu não sou nietzschiano. Nem cartesiano. Nem cristão. Nem evangélico, nem... Engraçado como eu falo em Jesus no vídeo, as pessoas ficam na dúvida, quem é esse cara, o que ele quer, o que ele é afinal. Porque assim, se não é cristão, como é que fala do evangelho com propriedade de quem adota, pelo menos o princípio, a ideia. Quem sacou isso, sacou que é porque é muito fácil, é muito simples partir do princípio. E aí você entende Nietzsche, você entende Sartre, você entende todo mundo. Aí você pega Nietzsche de trás para frente, você pega, por exemplo, eu comecei a ler Assim Falou Zaratustra de trás para frente. E eu vou fazer um resumo sobre Assim Falou Zaratustra depois, no outro vídeo, quando eu concluir o meu estudo sobre Nietzsche. Eu vou fazer um estudo de trás para frente. Não é de trás para frente. Eu vou fazer numa ordem que, sei lá, eu vou resolver porque eu sou doido mesmo. É assim que eu resolvo as coisas. De última hora. Como bom brasileiro. Eu vou pegar... Aí eu peguei... Assim Falou Zaratustra e comecei do fim, não bem do fim, não do último capítulo, porque eu peguei a versão eletrônica, que é Assim Falava Zaratustra, porque pode ser das duas formas, tem Assim Falou Zaratustra e tem Assim Falava Zaratustra, e ambos são a mesma obra, pelo menos eu acho, a não ser que algum nietzschiano aí para me corrigir, não, eu acho que é a mesma obra. Pois bem, a não ser que ele tenha duas obras com o mesmo nome. Não tem não. Peguei um capítulo aleatório, assim, quase no fim. E aí ele já me leva para o capítulo Amazon Kindle. Tá o link aí, meus livros também estão no Kindle Amazon. Competindo com Assim Falou Zaratustra. Só que lógico, Assim Falou Zaratustra vende muito mais. Mas também, 200 anos de nome pra caralho. E quando eu peguei esse capítulo, esse quase, eu acho que o antepenúltimo capítulo, coisa assim, você já identificava o sábio. Sim, porque dizia o sábio. Puta merda, tá aqui. Foda é que eu não tenho nem como pegar porque o aplicativo tá no celular que eu tô usando para gravar. Mas vou tentar recordar do trecho que ele falava de uma certa, assim, os sábios são o vilão da história, vamos dizer assim, os sábios são o vilão da história. E aí a gente entende muito bem que quando ele fala que os sábios são o vilão da história, na verdade não são os sábios, são os que se dizem sábios. E ele pisa na cabeça dos sábios, é cheio de elemento arquetípico nisso. Aí você vê, quando ele descreve a perfeição dos sábios, de maneira com a propriedade de quem sabe o que é que os sábios pensam. E aí ele descreve Aristóteles, a mecânica do joelho, sendo que usando dedos,
em vez de joelho, e toda a estrutura metafísica aristotélico-kantiana contida em um só pedaço. Você pega o pedaço, o aforismo, porque Nietzsche escreve por aforismos. Sim, não tem uma forma sistemática de entender Nietzsche. Puta que pariu. Então, como dizer que ele é difícil? Se não tem forma sistemática. Basta você... É porque assim, lógico, você tem que conhecer os outros para você entender Nietzsche. Se você parte direto de Nietzsche, lógico, você não vai entender nada. Nem do começo, você pegar assim, do começo de frente para trás ou de trás para frente, se você não entender do que Nietzsche fala. Pô, como é que você vai entender Nietzsche se você não entender Platão, se Nietzsche fala de conceitos platônicos? Ele atribui, inclusive, que o conceito, que o niilismo o idealismo platônico é nihilista. É a negação da pulsão da vida, do ser, da vida no mundo, de ser no mundo, de existir. Conceito até que foi depois desenvolvido e sistematizado como Dasein, o Heidegger, que se diz nietzschiano, mas sistematizou muito a coisa. Nietzsche não pensaria assim. Nietzsche faria de trás para frente. Ah, mas ele enlouqueceu. Porque ele, velho, ele foi besta para tirar onda de herói. Não foi vacinado, não foi cowboy fora da lei. Ou seja, a galera a galera no século XIX, XX, entre o século XVIII e o século XX, nesse período de efervescência e de grandes mudanças, de grandes revoluções, de Revolução Francesa, de Revolução Industrial, de muitas mudanças, é lógico que as pessoas eram muito mais viscerais. É lógico que a gente hoje vive mais tempo, o tempo é mais prolongado, é mais espaçado. A gente tem uma ideia de tempo maior, mas você vê que o passar do tempo é tão curto que dá no mesmo, no fim das contas é uma equação zero. Você viveu 100 anos como se fosse 50. Pro modo como o tempo passa para uma pessoa que viveu 50 anos. Porque ela tinha um modo mais visceral de viver e para ela o tempo passava mais lentamente, então dá no mesmo. Mais ou menos assim. Você lê Nietzsche de uma maneira muito fácil quando você abre a mente para Nietzsche e você diz: bom, são aforismos, frases objetivas e eu sei de que conceitos tratam. É claro que se eu entendesse, por exemplo, muito profundamente Kant, eu teria ficado muito doido, aí eu teria me aprofundado muito no conceito que Nietzsche trata. Aí talvez tivesse enlouquecido, mas aí eu vou e digo, não vou ser besta para me aprofundar em Kant assim tanto, para ficar doido e não poder ter noção do meu próprio eu, do meu próprio self. Não, tem que ter um limite. Nietzsche não teve esse limite, mas porque as circunstâncias pediam isso. Não é que Nietzsche teve o destino que mereceu ou que não mereceu, ou que fez por onde ou que deixou de fazer por onde. É porque as circunstâncias eram aquelas e pediam aquilo. E ao mesmo tempo ele foi o relator daquele momento, ele descreveu o momento e mergulhou na loucura da descrição do momento. Ele foi a experiência da descrição do momento. Nietzsche foi o seu próprio sacrifício e no fim da vida dedicou um altar ao Deus desconhecido. Alguns atribuem esse texto como apócrifo, outros, a maioria não, eu não sei. Mas se não é apócrifo, cabe muito bem, porque foi uma entrega depois no final da vida.
aquilo que ele tinha como a sua individuação, entendeu? Sua individuação. Eu trato de individuação também num vídeo aqui. E é isso. Nietzsche tem uma complexidade. Se você tá começando filosofia do zero, nem veja esse vídeo. Eu devia ter falado isso no começo, né? Se você viu, pega uns resumos de Aristóteles, Platão, teoria do conhecimento. Aí você pega o Crepúsculo dos Ídolos, de Nietzsche. Porra, eu tô ensinando o método cartesiano. Essa porra tá na veia. É foda. Eu tô fazendo um vídeo assim, todo sequenciado, cartesianamente falando. A gente não foge disso. A gente tenta dessistematizar, mas a gente continua cartesiano. A dualidade nossa, de cada dia. O que é que eu tenho mais para falar de Nietzsche? O Crepúsculo dos Ídolos. O Crepúsculo dos Ídolos, puta que pariu, o Crepúsculo dos Ídolos. A coisa mais óbvia. A morte de Deus significa o crepúsculo do maior ídolo. Não é o Deus desconhecido de Nietzsche. Não é a entrega ao desconhecido, aceitar o desconhecido. Nietzsche fez isso. De um modo muito radical, que eu não me atrevo a fazer porque eu não sou besta para tirar um de herói, como eu já disse. Mas ele fez. É uma viagem só dele. Mas o crepúsculo dos ídolos não é esse Deus, essa coisa. O crepúsculo dos ídolos é só a morte do Deus ídolo e dos ídolozinhos, todos eles. Porque eles têm pés de barro. Eles são gigantes, mas caem. É a morte da metafísica, da tentativa de explicar Deus, cartesiana, de provar Deus. Provar o que é improvável. Como é que eu vou provar o que é improvável? Se vivemos na relatividade espaço-temporal, a gente não pode provar o improvável. O improvável se nos apresenta ou não, individualmente ou não, personalissimamente, para o perceptor, só para o perceptor daquilo, que vai ter aquilo como verdade ou não. No caso, você, como perceptor. Você pode ter percebido nada, você pode ter entendido tudo. Vai depender muito do seu ânimo, do seu ânima. Eu não preciso concordar com tudo, mas eu posso entender tudo. Eu posso entender do ponto de vista, do prisma, da ótica. Isso é ter empatia, isso é tentar se pôr no lugar. Ali eu teria visto assim. Mas aqui eu não vejo assim. Aqui eu não vejo assim porque eu estou numa posição aqui que vê daqui para cá. Eu não estou na posição de quem em 1850, em 1870, ou enfim, estava. Eu não estou. No espaço, no tempo e tal. Quando, na verdade, quando você vai pegar os arquétipos de Aristóteles, de Nietzsche, de Sartre, seja dos pontos fora da curva, seja dos sistemáticos, seja de quem for, você vai encontrar os mesmos padrões, os mesmos sistemas, as mesmas palavras, o mesmo blá blá blá, a mesma troca de ideia, a mesma temática, o mesmo tudo, só que com outras palavras.
E é só isso. E aí quando a gente aceita isso é que a gente começa a ter um novo olhar. É um desvelar de instante após instante, emoção que flui, pulsão, mas ao mesmo tempo algo que a gente não explica. Esse algo que a gente não explica é o que é a dimensão do que chamam metafísica. Esse algo que diz assim, eu sou eterno porque eu tenho isso desde criança. O meu corpo muda, tudo muda, eu sou novo, minhas células mudam, mas eu tenho isso desde criança, o que a gente chama de consciência. Mas é mais do que consciência, é o eu. Esse eu, ele brota, ele brota de uma coisa que a gente não metrifica. Você percebe que você não tem um... Você metrifica o que você vê, o corpo, o que está fora, entre aspas. Mas você não metrifica o seu eu, o que faz você estar consciente. Você nem tem, não tem tamanho, não tem espaço, não tem profundidade, não tem largura, não tem altura, não tem nada. Você só sabe que é. Esse sabe que é, quando você denomina consciência, você já diminuiu. É só o você sabe que é. Entende? Do qual fogem as palavras. E a partir daí você começa a bugar. E aí você não entra no território porque você diz não te pertence. Entende que há algo que te excede? Cheguei, usei todos os meus neurônios para chegar assim, ó, usando o modo cartesiano, porque não dá para, por mais que eu tenha sido tentado ser nietzschiano, descrito como eu fiz de trás para frente, uma leitura de Nietzsche, identifiquei os pontos de Nietzsche com Aristóteles e com todos os filósofos que descreveram os mesmos fenômenos de formas diferentes e tal. Eu não cheguei em lugar nenhum. A não ser no lugar que eu estou. Ou seja, é aquela coisa, o tempo passou. Mas a única coisa que eu sei é que eu sou. E esse eu sou, eu envelheci, minhas células mudaram já, várias delas. Outras não. Eu já estou com a boca seca porque falei muito. Eu já estou com sede. Enfim, tudo mudou. Mas a consciência do eu permanece a mesma. Ela não se altera. Percebe? Ela não está acima de nós, nem abaixo de nós, nem do nosso lado. É por isso que é um erro dramático, infantil, bobo, essa ideia de eu superior. Não existe um eu superior. Eu superior aonde? Superior? Em cima? Aí, não, mas é uma denominação que se dá. Não tem denominação. É neurolinguística. Quando você fala e denomina, o cérebro já vai, pá, tenta pegar e dar um nome. E aí, quando dá um nome, cria o ídolo. Ou seja, o crepúsculo dos ídolos, Nietzsche se enganou completamente, porque os ídolos continuam aí, a torto e a direito. Teve crepúsculo dos ídolos? Nenhum. Teve assim, falou Zaratustra. Isso teve. Pesado assim. Teve que ele não resolveu problema nenhum, como ele disse. Só fez o diagnóstico. Mas o diagnóstico estava errado, porque os ídolos não morreram. Continuam aí. Um monte de ídolo, um monte de gente fanatizada e tal. Por partidos, por ideologias, enfim, por deuses que operam milagres e tal, mas é tudo... Você se apega a uma ideia, e aí você acha que essa ideia é superior. Essa ideia não é superior, não existe ideia superior, existe o eu que eu demonstrei aqui de uma maneira que só poucos entenderão. Poucos.
É o eu que excede o passar do tempo, como eu disse. O eu que excede o passar do tempo. Que é aquela estrutura que não é estrutura, eu estou só usando um nome bobo, um nome bizarro. É aquela coisa que faz com que você, além de se auto-perceber, porque o que faz você se auto-perceber, enfim, é secundário, além de se auto-perceber, você percebe passagem, um decorrer de tempo linear, porque você, sei lá, aprendeu o que é linear e aí ficou linear. Mas essa percepção ela não muda, ela não passa tempo, ela está sempre como se ela tivesse sempre presente, sempre presente, sempre presente. Aí você cria a estrutura de passado e olha para trás e diz, isso é passado, mas esse passado é agora. Porque você está criando a estrutura do seu passado. Na verdade, o que o seu cérebro está fazendo é uma cópia da imagem do seu passado. Não é o seu passado mesmo. Porque o seu passado é agora, o seu presente é agora e o seu futuro é agora, é tudo agora. O eterno agora. E na verdade o agora não existe. É outro paradoxo. Só para complicar mais ainda. E o fato é esse, que quando se estuda espaço-tempo, dá nisso. É sem solução. Mas essa é a solução. Entende? Que deixa você em paz, tranquilo e tal. Porque tudo é eterno, tudo é agora. É só amar o próximo, caminhar na vida e seguir adiante. E pronto, fácil. Nietzsche é difícil? Aonde? Não quero um bom para me dizer assim que Nietzsche seja difícil. Difícil. Difícil é esses sistemáticos aí, Kant, Platão, que é platônico demais, com a tal teoria do conhecimento. Teoria do conhecimento que não resolve porra nenhuma, porque é só uma teoria do conhecimento que Sócrates não usava. Sócrates só perguntava e dizia que nada sabia e não criou estrutura nenhuma e não criou nenhuma teoria de coisa nenhuma. Era raiz, não à la carte, não Nutella. Platão é um Sócrates Nutella. Nietzsche não, Nietzsche é raiz. Tem diferença. Raul Seixas é raiz. A Cazuza é meio raiz, meio Nutella, vai. Dupla. É uma dualidade raiz, Nutella. E é isso aí. Essa foi a viagem de hoje, foi o desabafo de hoje, foi a minha terapia de hoje com vocês que gostam de ouvir sobre filosofia e, enfim. E a nós, ansioso em quarentena, exercitando a paciência, pois não andeis ansiosos por coisa alguma. Um beijo. E falou.